Hoje vamos iniciar uma série de várias semanas sobre a Igreja pensada por Deus para o século XXI. Talvez alguns estão a pensar, será que depois fazer alguma revelação? Eu tive. Efésios, é o livro de Efésios que nós vamos revelar hoje, durante essas próximas semanas. E é um tempo muito especial para nós escutarmos Jesus, eu acho, para os nossos dias, não é? É algo muito interessante quando nós pensamos neste tema, que é sermos uma nova espécie. Um pouco estranho, não? Quando pensar uma nova espécie, mas é que quer dizer, não é? É interessante a palavra lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então o que aconteceu foi basicamente uma nova vida que surgiu em muitos de nós. E verdadeiramente, como a palavra de Deus fala, uma nova criação. É como se fosse uma nova espécie, uma nova realidade. Não é? O livro de Efésios é uma coisa impressionante. Quando começa a falar acerca de quem tu e eu somos em Cristo Jesus, essa nova espécie, é uma coisa tão profunda e tão significativa. E eu espero, por isso é que eu vos dei o marcador, que não esqueçam quem vocês sois. Se são filhos de Deus, vocês sois tudo aquilo que está escrito e muito mais que eu não escrevia. Mas as cartas de Paulo são cartas muito ricas, porque Paulo claramente percebeu que às vezes mudanças acontecem e nós não percebemos quem nós somos. E quando Paulo decidiu escrever esta carta a uma igreja que estava em Éfeso, ele estava numa cidade incrível. A cidade de Éfeso era uma cidade impressionante, uma das maravilhas do mundo romano. Na verdade, tinha uma avenida de 25 metros de largura. E tinha ali um teatro que vocês veem, que tinha 25 mil pessoas para ouvir. O teatro de Éfeso tinha 25 mil pessoas. Agora, vocês imaginem, estão num teatro com 25 mil pessoas. Né? Quase um estádio de futebol, uma coisa incrível. E estamos a falar esta era a cidade de Éfeso. Era uma cidade riquíssima, também muito conhecida pela adoração a Diana dos Efésios, que era uma versão também de uma deusa que os romanos adoravam, chamada Artemis. E por isso ele estava a escrever esta carta a esta igreja tão rica, tão incrível. E Paulo estava claramente convencido que aqueles cristãos em Éfeso precisavam de ter uma clara consciência de quem eles eram em Cristo Jesus. Não eram mais somente romanos, não eram mais, alguns deles, somente judeus, mas eles eram uma nova espécie. Verdadeiramente eles eram uma nova criatura. Alguns estão um bocado chocados com a minha ideia de ser uma nova espécie, se calhar. Eu falei isto pela primeira vez, foi assim um bocado... Mas é isso que tu e eu somos, não é? Ele usa alguma linguagem muito interessante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma nova criação é. Uma nova espécie é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E ele fala tantos contrastes, porque eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Ele fala de tantas verdades. Quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, Cristo vive. Pensa nisso, né? Quando saís daqui, lá fora, vai encontrar aquela pessoa que tu não gosta, que tu não gostas muito, que tu não atinas muito. Olha para ele, Cristo vive em mim. Eita, diz o brasileiro. Né? Esta visão de quem nós somos faz toda a diferença. E vamos por isso ler o capítulo 1 de Efésios. E estas próximas semanas vamos estar nesta carta. E diz assim: Bendito o Deus, versículo 13, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4, como também nos elogiou nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para si mesmos, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez multiplicar-se para conosco
em toda a sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que são no céu como as que são na terra. Nele, Jesus, fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, para sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, fala a nossa vida, ajuda-nos a compreender a tua palavra, a torná-la viva em nossa vida, e que ela realmente tenha pernas para andar entre nós. Em oração em nome de Jesus. Amém. Esta é uma oração complicada, não é? Nós vamos fazer somente umas pinceladas muito ténues neste capítulo. O apóstolo Paulo é difícil de... O apóstolo Paulo não é uma pessoa que prega assim. E 1, 2, 3, 4. 5. Ele faz assim, depois vai assim, depois volta assim. Fazer uma análise gramatical do texto é muito interessante para aqueles que gostam de gramática. E vocês ficam um bocado confusos, os gráficos que vai dar. Porquê? Porque Paulo, extremamente muito, claro, muito cheio de conhecimento. E nós vamos basicamente ver um pequeno esqueleto que nós podemos tirar desta passagem. Algumas ideias, quem nós somos, como esta nova espécie que que Paulo estava aqui a falar. E a primeira coisa que ele diz assim: bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Esta é a primeira coisa que nós vamos tocar um bocadinho mais à frente, quando falamos que nós somos pessoas abençoadas. Abençoadas. No passado, em Portugal, e certamente no Brasil, também sei, havia o costume de pedir a bênção. A bênção de pessoas importantes para nós, não é? E ouvíamos sempre: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu sobrinho. Este derramar de bênção sobre a outra pessoa era um sinal de uma aprovação e de algo rico que trazia à nossa vida, né? E isso era importante. Quando alguém queria casar com uma senhora, tinha que buscar a bênção do pai para que... E às vezes tinha que fazer algumas cedências até que aquela bênção fosse concedida, não é? A bênção era muito importante. E aqui fala que a bênção é de quem? De Deus para quem? Para nós. Deus nos abençoou. E também fala o conteúdo da bênção. Com o que é que Ele nos abençoa? Com todas as bênçãos espirituais. Agora, o que nós vamos ver é as bênçãos que Deus faz para nós. E pelo menos temos essas 5 que eu deixei para vocês recordarem, né? A bênção que acontece quando nós nos tornamos filhos de Deus. É muito interessante pensar naquela imagem, voltando um pouco atrás, pensarmos nesta imagem da questão do novo nascimento. Porque Efésios capítulo 2, versículo 1, fala que a Bíblia fala aqui, no versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos. E esta é a primeira coisa que eu quero que tu penses. Tu e eu, quando nós nascemos mortos espiritualmente. Nascemos afastados de Deus, nascemos verdadeiramente longe de Deus. Espiritualmente nascemos mortos, fisicamente nascemos vivos. Mas precisamos que esse novo nascimento aconteça, não é? Como Nicodemos, quando esteve naquela altura a falar com Jesus, não é? E Jesus olha para ele, um homem já de idade: tu tens que nascer de novo. E Nicodemos, ele fez os fusíveis não ligaram bem e disse: como é que eu posso entrar no ventre da minha mãe sendo já velho? E Jesus lhe disse: uma coisa é nascer da carne, outra coisa é nascer do Espírito. Por isso o que o apóstolo Paulo aqui a falar é para estas pessoas, estes Efésios que dizia aqui, não é? Que eram pessoas santos e fiéis, diz o versículo 1, que estão em Cristo Jesus. Eles tinham experimentado já um novo nascimento. E por isso, verdadeiramente, esta nova identidade vem com esse novo nascimento. Não é? É como se tu saísses de uma situação, de um certo estado, e passasses para o outro. Não é? Alguns de vocês, mesmo não sendo portugueses, agora já têm
identificação portuguesa, não é? É como que se tivesse uma nova identificação, um novo estatuto, uma nova oportunidade. E quando Paulo fala isto aos Efésios, ele está a falar disto mesmo. O que é que aconteceu na tua e na minha vida quando Jesus vem a cada um de nós? E esta é a primeira coisa que ele está a falar, não é? Esta bênção que vem sobre nós, a primeira delas é que tu e eu somos escolhidos de Deus. Claramente este é um pensamento do apóstolo Paulo, que ele fala aqui, escolhidos antes da fundação do mundo, não é? Não somente antes da existência do povo de Deus, mas antes da existência do mundo. Deus nos escolheu desde a eternidade. E este é um dos temas recorrentes do apóstolo Paulo, que no versículo 4 ele fala que ele nos elegeu, no versículo 5 ele fala que ele nos predestinou, no versículo 11 ele fala que nós fomos escolhidos, no versículo 12 diz que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo. Por isso, este pensamento que Deus vem ao nosso encontro, que vem ao nosso encontro e que nos escolhe. Porquê? Porque nós éramos melhores que os outros? Estão completamente enganados. Nós éramos agradáveis aos seus olhos? Não. Porque Ele decidiu nos amar. Agora, trocar isto por miúdos é complicado em poucos minutos. Talvez um dia, para aqueles que têm mais interesse neste tema, há uma palestra do pastor Luís Saião muito interessante, que eu estive a ouvir esta semana, basicamente uma aula sobre a questão da predestinação e da eleição, que achei muito interessante pensar. Mas claramente nós percebemos que Deus veio e nos escolheu. Ele olhou para nós e decidiu nos amar. Isto é o que há de mais maravilhoso no Evangelho. O que há mais maravilhoso no Evangelho não é extraordinário que o homem tivesse escolhido Deus, mas o que é extraordinário é que Deus escolheu o homem. O que é maravilhoso é que nós, de alguma forma, Deus agradou-se de nós e nos escolheu. Isto é que é maravilhoso. Para pessoas que estão perdidas, buscar ajuda não é complicado. Ora, quem é rico, quem é plenamente satisfeito, quem tem tudo o que tem que ter, o que é preciso, e decide vir ao nosso encontro, isso é maravilhoso. E esta convicção que o apóstolo tinha no seu coração e que deixa a eles, é esta ideia de um ato propositar de Deus, um ato generoso, um ato amoroso de Deus. Não é? Não é uma esmola que tu dás a alguém de uma forma súbita, assim um pouco impensada, mas é a provisão que Deus faz para os seus filhos. Deus nos escolheu para nos abençoar com todas as bênçãos que só se encontram nele. E este é o grande pensamento do apóstolo. Não é? É o facto de que nós fomos escolhidos por ele. Escolhidos, diz aqui também, para sermos santos e sem mancha. Algumas versões dizem irrepreensíveis. Não é? Esta ideia é muito interessante. Deus nos chama para sermos santos. E as duas palavras que ele usa aqui no grego, a primeira delas quer dizer ágios, que quer dizer, tem uma ideia de separação. Algo que foi separado, algo que é diferente das coisas do dia a dia. Um templo é santo porque é diferente dos outros edifícios. Um sacerdote é santo porque é diferente de um homem comum. Um animal ofertado é santo porque ele é posto de lado para o próprio Deus. E claro, Deus é santo por excelência porque é diferente dos homens. Mas quando Deus escolhe o cristão, e Ele também o torna santo, Ele também pega nele e diz: tu, a partir de agora, tu vais ser usado para algo muito significativo. Então isto é que é maravilhoso em Deus. Quando Deus nos escolhe, quando Deus verdadeiramente nos chama para sermos santos, Ele basicamente ele mostra que nós somos diferentes. Não nos retira do mundo, mas nos permite viver aqui para que nós tenhamos uma influência no mundo em que nós vivemos. E tu e eu também realmente fomos chamados para sermos diferentes. Esta eleição de Deus, esta escolha de Deus, é para nós não estamos aqui simplesmente a respirar o ar que toda a gente respira. Nós estamos aqui para fazer uma diferença. Uma diferença porque Deus nos separou para Ele. Deus nos pôs ao lado para sermos usados para Ele, para os seus propósitos. E por isso, o que nós percebemos claramente é que o cristão é que faça o que todo ser humano tem que fazer, e ele tem que ser a fazer uma diferença. Um professor cristão não deve simplesmente fazer o que o Ministério da Educação diz. Um operário cristão não deve simplesmente fazer o que o patrão dele manda. Um médico cristão não deve olhar para a pessoa simplesmente como um doente a mais, ou alguém, um caso mais que ele tem na sua mão.
Um empregador cristão, um patrão cristão, não deve olhar para os seus empregados como simplesmente empregados de Deus, mas tem que pensar que a missão daqueles que são escolhidos é usar a sua vida de uma forma diferente para revolucionar a sociedade e impactar o mundo. Por isso, ainda que nós fazemos o que toda a gente faz no mundo, o facto de Deus te ter escolhido a ti e a mim, se tu és filho de Deus, para tu viveres uma vida de santidade, significa que com a tua vida tu vais trazer glória para Deus. Isto é um pensamento que o apóstolo Paulo está a falar. Escolhidos para sermos santos. E fala aqui sem mancha. Ora, aquela palavra que ele usa aí é uma palavra que tem a ver com um animal que era sacrificado, um animal que não poderia ter qualquer mancha no seu corpo. Na verdade, ele era posto de lado durante um tempo para investigação, para verem se não tinha nenhuma mancha, se não tinha alguma doença, se estava tudo bem com o animal, para poder então ser ofertado. E o que nos mostra aqui é que, de alguma forma, o que Deus está a fazer contigo e comigo, neste primeiro pensamento do apóstolo Paulo, é que Ele nos escolhe para sermos dele, mas temporariamente ficamos no mundo para fazermos uma diferença. E isto é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que Ele nos deixa a todos nós. O segundo pensamento do apóstolo Paulo, muito interessante, no versículo 5, nós somos adotados como filhos, para sermos filhos adotivos, por meio de Deus. Deus nos adotou na sua família como seus filhos. E no mundo romano havia uma coisa que chamava o poder pátrio, que era um poder curioso, que era o pai tinha direito de vida e da morte sobre os seus filhos para toda a vida. Não era somente quando nós fossem menores. Durante toda a vida, o pai tinha direito sobre a vida e a morte dos seus filhos. A pessoa adotava também, e a lei romana, basicamente, dava ao pai uma autoridade absoluta sobre o filho. Dar-lhe a autoridade de reduzi-lo à prisão, se assim o desejasse, de castigá-lo, de torná-lo seu escravo e até mesmo de matá-lo. Esse era o direito do pai. O pai tinha esse poder. Não importava a idade, as honras e as responsabilidades que tivesse, ele estava debaixo do poder do seu pai. E claro que naquela altura, pensando nisto, quando nós somos adotados, está a dizer que nós passamos todo o direito que nós temos da nossa vida para o nosso pai. O nosso pai que é Deus hoje e que tem todo o poder sobre nós. Já pensaram nisso? Deus tem todo o poder sobre a tua vida, verdadeiramente. Quando tu és adotado como filho de Deus, tem esta face da moeda. Nós sabemos a outra face, o facto de nós sermos filhos, passamos a ter todo o direito que um filho legítimo tinha. Ou seja, um filho que era adotado passava a ter todo o direito legítimo de um filho da casa. Mas, por outro lado da moeda, o pai tinha todo o direito sobre o filho. E o Evangelho é assim, gente. O Evangelho é como uma moeda. Há muita gente que pensa que tem que vir até Jesus para ser salvo, para ser socorrido, para ser apoiado, para ser o que quer que seja, mas isso é uma face da moeda. Do outro lado da moeda, do lado no qual o nosso pai, o teu pai, o meu pai, o Deus que nós conhecemos, tem todo o direito sobre a nossa vida. Significaria que todos os nossos planos, projetos, sonhos, desejos deviam ser condicionais a Deus. Porque Ele tem todo o poder sobre nós, até sobre a nossa morte. Por isso é que alguns loucos, não é? Que eu chamaria loucos mesmo, por Jesus, saíam da Europa com o seu caixão até a África. E conta-se lá nos relatórios lá da missão WEC, numa dada altura em que dos 35 que saíram da Europa para a África, no final de um ano, 30 tinham morrido. E eles levavam os caixões com eles.
Eu pergunto, nós nem a Bíblia conseguimos levar, muitos de nós. Temos vergonha, temos receio. As pessoas podem falar mal de nós, podem pensar mal de nós, coitadinhos de nós. Que filhos que nós somos, não é? Que calibre de filhos Deus arranjou? Imagino Deus lá em cima olhar para nós, não é? Pensar assim, tu és meu, tu és santo, tu foste escolhido, não é? Tu foste adotado. Então, se tu és meu, eu acho fascinante estes dois lados da moeda, não é? Pensar. E Paulo, claramente, ele percebe esta ideia, não é? Há muita coisa que eu não vou falar. Mas era muito interessante quando havia a adoção. Havia como que uma transição de dinheiro. Na verdade, havia uma venda simbólica, no qual o pai usava-se moedas e balanças. O pai verdadeiro vendia o filho para simbolicamente o comprar de novo. E ao vendê-lo pela terceira vez, já não comprava mais. Então o adotivo devia para aquela pessoa que o comprou, devia que é um produtor, um magistrado romano para legislar aquela operação, legalizar aquela operação. E só depois deste episódio estar feito, só depois daquele pagamento ter sido feito, então a operação era concluída. O livro de Colossenses fala que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa redenção. Ou seja, nós simplesmente não somos retirados das trevas. Cristo pagou a nossa libertação. Por isso é que ele toma o tema mais à frente, de sermos resgatados, redimidos e comprados por Jesus. E a adoção era tão comum nos gregos, mas é interessante pensar que, por causa disto, é tão significativo no livro de Romanos, quando ele diz assim, não é? Quando ele fala que nós somos filhos, então podemos chamar a Deus de Abba, paizinho. Não era um pai tirano, um pai de quem não tenho que ter medo, o que é que ele vai fazer para a minha vida, quais são os seus planos e projetos. Mas é um paizinho. É alguém que eu posso descansar no seu amor. E o apóstolo Paulo está aqui a citar uma série de coisas, não é? Mas ele fala no versículo 6, é interessante, que ele diz: adotados como filhos para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, amado. Ou seja, o propósito de nós sermos adotados como filhos é para sermos louvor da sua glória. Em outras palavras, deveríamos nos comportar de forma que a glória de Deus fosse manifesta. Vamos trocar isto por miúdos. Quando as pessoas olham para ti, elas conseguem ver Jesus? Quando as pessoas te veem no teu dia-a-dia, elas conseguem ver o caráter de Cristo, conseguem ser apaixonadas por Jesus? Ou conseguem ficar mais distantes de Jesus? Ontem estava a falar com uma pessoa e estávamos a conversar acerca disso. Ele foi mudado para para outra parte do país, está numa terra nova. E ele estava a falar de algumas pessoas de uma forma tão eu diria, ofensiva, não é? Então ele disse assim: bem, dessa forma tão ofensiva que falas dos outros, nunca mais os vais chamar para Deus. E quando Deus te chama a ti e a mim para sermos seus filhos, não é? O propósito final não é simplesmente o nosso benefício. O propósito final é benefício do Pai. É benefício que as pessoas, ao te conhecerem na família de Deus, digam: realmente Deus há de ser fabuloso. Para ele ser isto, Deus há de ser tremendo. Hã? Agora pensa na tua vida. Quando as pessoas olham para ti, elas conseguem ver Jesus. Pastor, é perfeito. Não estou a falar de perfeição aqui. Conseguem ver Jesus. Conseguem ver traços de Cristo. Conseguem ver Cristo a brilhar ali. Cantamos: brilha Jesus, não é? Enche a terra da tua glória.
E este era o segundo grande pensamento do apóstolo Paulo, que tu e eu somos filhos adotados do Pai. A terceira ideia que ele levanta aqui no versículo 7, que eu estava já a falar, ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. E esta era a palavra que ele usava, a ideia do resgate. Resgate do homem feito prisioneiro de guerra ou escravo. Também se aplicava à libertação do homem da pena da morte, merecida por algum crime. Esta questão dos presos de guerra, infelizmente estamos a ver acontecer na Ucrânia, naquela troca de prisioneiros. Muitas vezes vê-se na televisão a troca de prisioneiros entre presos ucranianos e presos russos. Sabe o que acontece? Quando pensamos em Jesus, Cristo foi o único que pagou a nossa libertação. Isto é incrível. Pensaste que Jesus pagou todo o preço, tudo o que era necessário, e Ele tornou-se escravo por nós. Ele deu a sua vida, Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Esta é uma imagem incrível que o apóstolo Paulo estava aqui a levantar. Esta ideia de libertação tinha a imagem também da libertação da escravatura do Egito para o povo de Israel. Mas era claramente esta imagem, o que Cristo faz por nós, o que Cristo fez e faz pelos homens. Cristo pode, pelo seu poder, libertar o homem da escravidão, da impotência perante as coisas que atraem e desgostam ao mesmo tempo. É tão interessante pensarmos que tudo o que tu e eu poderíamos fazer, e todo o nosso castigo, e todo o final das nossas ações, foi pago pelas ações de Jesus. Como diz a palavra, o justo pelos injustos. E claro, a imagem que Paulo estava a querer dar é o facto de nós sermos perdoados. Perdoados. E hoje eu sei que é uma coisa que não pesa muito na cabeça de muita gente. Esta questão do pecado, mas naquela altura, no contexto romano, o contexto, a culpabilização, o contexto da culpa pelo pecado que havia era muito forte. Era muito forte. Hoje temos outras expressões para lidar com o pecado, mas o conceito de culpa era muito forte. Toda a gente temia algum Deus, não tinha que ser o nosso Deus, mas temia algum Deus que o iria castigar. E este conceito de culpa precisava de buscar este perdão. E o apóstolo Paulo claramente nos mostra aqui, não é? esta ideia de que Cristo mudou tudo. Ele abriu o caminho para Deus. Ele ensinou os homens não o ódio, mas o amor de Deus. E porque Jesus veio ao mundo dos homens, até os seus pecados descobriram o amor de Deus. Ou seja, nós fomos perdoados quando estávamos nos nossos próprios pecados. O que para um romano era muito estranho. Como é que uma pessoa pecadora consegue receber o perdão de Deus? Mas isto era o que Paulo estava a querer mostrar, não é? Que eles eram uma nova espécie. Gente. E a igreja do século XXI tem que se ver como uma nova espécie. Nós não nos podemos ver como pessoas simplesmente um bocadinho melhoradas, um upgrade. Há muita gente que pensa na vida cristã como um upgrade, ou seja, uma melhoria na nossa... Não, nós somos plenamente novas. Ou seja, é um novo software, ok? O pessoal do computador. É um novo software completamente novo. Não há aqui upgrades, não há aqui uma melhoria, não. Não há aqui simplesmente um antivírus que aconteceu, não. Há uma nova programação que Deus começou na nossa vida quando nós conhecemos Jesus. E nós temos um novo estatuto. Nós somos pessoas perdoadas, pessoas redimidas. E é interessante, no versículo 8, ele entra num quarto tema, não é? Que é o facto de que nós somos pessoas sábios e inteligentes. Ok? Agora podem olhar um para o outro e digam: eu sou inteligente e sábio. Ele diz que ele fez multiplicar-se para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ou seja, Deus trouxe em Cristo, e Ele nos tornou pessoas sábias e pessoas prudentes. Sabedoria tem a ver com este conhecimento, não é? Das coisas mais preciosas. E a outra palavra que ele usa tem a ver com o conhecimento das coisas do dia a dia. Então, basicamente, quando Cristo vem a nós,
Ele não somente nos prepara para o futuro, para a eternidade, mas também nos prepara para viver os dias de hoje. Há pessoas que só pensam assim, eu já tenho o meu lugarzinho no céu, não preciso de mais nada. E vivem vidas miseráveis aqui na Terra. Deus quer muito mais do que isso, gente. Se fosse para nós irmos só para o céu, já nos tinha levado. O que estamos aqui a fazer? Gastar tempo, energia, respirar o ar puro de toda a gente, não é? Ou seja, quando Deus habita em nós, quando Cristo vem a nós, não é? Ele nos traz o conhecimento das coisas eternas. O conhecimento também prático do dia a dia. Ou seja, Ele não nos prepara somente para o futuro, para as coisas celestiais e para as coisas espirituais, mas Ele também quer fazer-nos preparar para o presente. E é por isso que eu acho que o Evangelho é um Evangelho que tem em vista o homem todo. Quando Cristo quer salvar alguém, Ele não salva uma pessoa, Ele salva a pessoa. Quando nós estamos aqui, o Evangelho não é para salvar almas, é para salvar vidas, no qual estão almas. Mas é para salvar vidas. Pessoas que às vezes estão escravas de vícios, pessoas que estão verdadeiramente com muitas incapacidades diante da sua frente, elas podem ser potencializadas pelo poder de Deus na sua vida. Não tem que ser professores de filosofia, está bem? Mas vão ser potencializadas por Deus, porque o Espírito Santo, quando vem a nós, Ele vai realmente transformar, vai nos capacitar, vai nos dar paciência, vai nos dar atitudes que nos vão ajudar a crescer na nossa vida. Eu acredito plenamente nisto, que o Evangelho vai afetar a nossa família. E viveram por isso para sempre, não é? Por isso é que nós acreditamos que o Evangelho não é só para o indivíduo, o Evangelho é para a nossa família, para afetar toda a gente. E o apóstolo Paulo tinha esta noção, que por isso é que somos uma nova espécie, gente. Porque sem Jesus não éramos nada disto, mas com Jesus nós somos tudo isto. Porque o que acontece, basicamente, é que há uma célula divina que vai dentro de todos nós. Já perceberam isto? Como é que eu vou explicar isto melhor, não é? Deus reduziu-se a algo significativo que entra em ti e em mim. E está todo o poder aí. É como quando tu olhas para o teu filho, tu sabes que o teu filho és tu. E ele tem tudo que vem de ti. E quando Deus olha para ti e para mim, Ele diz, Ele tem tudo que vem de mim. Porque o Espírito Santo habita em nós. E a palavra de Deus dá em 1 Pedro, eu gosto muito, diz que a semente divina está em nossa vida. A semente de Deus. Deus colocou na nossa terra uma semente. E por isso é que nós podemos perceber que diante das dificuldades que nós temos na nossa vida, diante dos desafios que nós temos, Deus nos vai capacitar não somente para o futuro, para a eternidade, mas também para o presente. Para termos vidas que honrem a Deus, vidas que testemunhem que nós somos filhos, que nós somos santos, que nós somos amados e escolhidos por Ele. Enquanto estávamos a preparar essa mensagem, eu e o pastor Ismael dizia assim, isso vai ser muito pesado. Assim. Se alguém adormecer, pode ficar de pé. Tá bem? E diz assim, Cristo dá-nos a solução dos problemas, tanto na eternidade como no tempo presente. Cristo dá aos homens a capacidade de contemplar as grandes verdades últimas da eternidade e resolver os problemas do dia a dia. Eu acredito nisto, sinceramente. Deus não nos faz somente para viver no céu. Deus também nos quer capacitar para viver na terra. Por isso é que temos curso de finanças também, não é? Porque acreditamos que Deus tem que morar na nossa vida, Deus tem que morar no nosso dia a dia. Por isso é que falamos em inteligência emocional, por isso é que ajudamos a ter o curso de parentalidade, por isso é que capacitamos com cursos bíblicos para mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, para vivermos vidas no presente que honrem a nossa identidade como filhos de Deus. Gente, mas se isto parece pouco, eu damos mais uma pincelada e esta é a quinta que eu quero deixar convosco, que é, nós somos herdeiros e selados por Deus. Nele, digam quem fomos feitos herança, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E nele, tendo crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Uma coisa bonita que é o mistério que esteve oculto durante muitos séculos, se torna aqui revelado. O Evangelho aberto para todos. Para nós é tão banal esta verdade, mas naquela altura é tão especial. O Evangelho, as boas novas, fossem dados aos ricos e aos pobres, aos judeus e aos não-judeus. O Evangelho era para todos. Mas aquilo foi preconizado por Deus desde o princípio. E Paulo estava ali a ver a revelação de que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, estava a ser ela torna conhecida este Evangelho. E este mistério é visto na igreja. A igreja somos nós, gente tão diferente. Gente que fala português, outros falam mais ou menos português, outros falam mais ou menos ucraniano. E muitas línguas diferentes, e temos culturas diferentes, somos pessoas diferentes, mas somos igreja de Deus, salvos pelo mesmo Jesus. Pessoas que eram péssimas, e pessoas que eram mais ou menos, e pessoas que se achavam boas. Todos nós precisamos do Evangelho. Todos nós. E o Evangelho vem para todos nós. Não é? Pessoas novas e pessoas velhas. O Evangelho é as boas novas, que nos torna, diz a palavra, herdeiros. Não sei se vocês trazem para alguma herança dos vossos pais, não são filhos. Mas Cristo dá-nos a sua herança. Nós somos herdeiros de Deus. E é muito interessante porque depois também fala que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. E claro, este é um conceito que alguns de nós, tenho falado isso algumas vezes, mas eu acho que é muito importante. Nós sabemos que a garantia, aquele selo, era uma garantia de que aquilo estava intacto e que chegava ao seu destinatário incólume e que não podia ser violado. Só a pessoa para quem aquele pacote era dirigido tinha autoridade para abrir. A tua vida e a minha vida só vai ser aberta por quem? Por Jesus. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Ninguém tem poder sobre nós. Por isso é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos eles falam de Satanás que já perdeu o seu poder sobre a nossa vida. E este é o Evangelho que o apóstolo Paulo estava a querer falar. Estava basicamente a querer lembrar, não é? Também, claramente, esta convicção que tu e eu um dia estaremos diante do tribunal de Cristo. Para que cada um de nós receba segundo o que tivermos feito no nosso corpo, bem ou mal. Mas não é uma questão de saber se vamos ou não vamos ser salvos ou não. Não. É uma questão de saber o que é que nós vamos receber dele. Se nós vamos estar diante dele e dizemos assim, Deus, se eu soubesse que sei hoje, se eu soubesse, eu tinha investido a minha vida noutras coisas. Como aqueles investimentos que às vezes as pessoas fazem, não é? Se investes num carro, já sabes que vai ser um mau investimento. Ou seja, tens que pôr um investimento numa coisa que vai realmente ser boa. E muitos de nós estamos a investir a nossa vida em coisas que vão perder o valor, gente. Estamos a investir no lugar errado. O banco em que tu estás a investir vai à falência. E por isso, como herdeiro da riqueza de Deus também, devemos ter essa perspectiva que o apóstolo estava a querer falar. Por isso andamos por fé e não por vista. Pois que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Esta era a convicção. Deus nos abençoou. E as suas bênçãos são derramadas em muitas medidas. Primeiro, o facto de que nós fomos escolhidos por Deus. Mas, gente, não pensa nos outros, pensa em ti, tá bem? Agora alguns estão a pensar, mas os outros não são escolhidos e tal. Isso é tema para outra conversa, ok, gente? Mas o que acontece? Valoriza o que Deus fez por ti. Alegra-te. Pensa, Deus me escolheu a mim. Não é porque eu era melhor que os outros, não. Lá na vossa imagem que vocês têm é um amarelinho, não é? Não é por ser amarelinho, não. Deus te escolheu porque Ele te amou, Ele te ama.
E Ele tem propósitos para a tua vida. E tu és importante para Ele. Mas quando Ele te escolhe, Ele não te escolhe para qualquer coisa. Ele escolhe para que tu sejas Deus, sejas santo para Ele. Ou seja, Ele não te escolhe para tu cumprires a tua agenda. Ele escolhe para tu cumprires a sua agenda. E Ele também depois te adota como filho. Ou seja, Ele torna-te seu filho e como filho tu tens direitos e responsabilidades. Como direito, sabes que tens todos os direitos como um filho, não é? Ou seja, tudo o que Deus tem para os seus filhos, a certeza da nossa salvação, o facto de Ele nos ouvir sempre, o facto de Ele estar connosco, o facto de nós podermos clamar a Ele, Ele nos vai responder, são certezas como filho. O facto de que Ele nunca, ninguém tem poder sobre nós a não ser Ele, não é? Não há, então nós podemos ficar seguros, não é? Romanos capítulo 8 fala, quem nos separará do amor de Deus? Qual é a resposta? Nada, nem ninguém. Então, tu tens este direito, mas também tens um dever. Tens o teu pai. E o dever como filho é o teu pai se agradar em ti. O teu pai olha para ti e diz assim, realmente, este é um filho que eu tenho prazer. Se o céu se abrisse, o céu se abrisse hoje, e Deus falasse, este é o meu filho, a minha filha, amada, como é que iria terminar a história, não é? Em quem tem alegria, quem me comprar, quem tem prazer. Ei, será? Eu sei que Deus tem prazer em ti, mesmo que tu não estejas a viver o que Ele tem para ti. Ele te escolheu. Por isso é que Ele tem prazer em ti. Por isso é que é maravilhoso da eleição o facto de Deus ser algo surpreendentemente incrível. É que Deus decidiu para mim me escolher. Isto é fixe. Variou. Mas ao mesmo tempo é a responsabilidade como filho, não é, do meu pai se alegrar comigo. Segundo, a terceira imagem é esta ideia de sermos resgatados e sermos perdoados. Esta ideia de que não pode haver um fio que nos prenda ao outro lado. Não, nós estamos completamente unidos. O São Paulo estava aqui a dizer tantas coisas, não é? Coisas que nos ultrapassam, não é? E que não conseguimos. Também que tu e eu somos sábios e inteligentes. É mais ou menos, é mesmo a sério. Nós temos todo o poder de Deus em nós, temos toda a sabedoria de Deus em nós, temos o Espírito Santo. Não é? Se alguém tem a falta de sabedoria? Que? A todos dá, a todos, até aqueles que não são sábios. E esse é que deviam pedir mais, não é? Ou seja, e esta é a verdade, nós realmente em nós temos o potencial e finalmente nós somos herdeiros. Mas a nossa herança, o nosso destino está selado por Deus. Diante de tudo isto, só podemos dizer, somos o quê? Uma nova espécie. Verdadeiramente somos uma nova espécie. Ninguém neste mundo tem o que nós temos. Ninguém neste mundo tem o que nós temos. Vivemos uma outra dimensão da vida. Estava a pensar, até trazer daqueles filmes de extraterrestres, sabe? Estava a pensar começar a mensagem assim, mas decidi não, já chega. Falar que somos uma nova espécie já deve chegar. Do que trazer aquilo alienígenas ou chegar aqui à Terra, tudo isso. Chega isto. Eu acho que isto é muito mais profundo e significativo. Eu espero que Deus traga uma palavra ao teu coração e que tu guardes esta palavra em tua vida, não é? E que digas a Deus, obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que tu fizeste em mim. Mas isto acontece, e só acontece numa altura. Só acontece se na tua vida, um dia, entregas a tua vida a Jesus. Se tu nasces de novo. Se não nasces de novo, se não saís dentro do velho homem, se não arrebentares com aquilo que prende todo o ser humano, se não tiveres um encontro com Jesus Cristo, nunca vais viver esta verdade. Tu podes te convencer disso, tu podes achar, tu podes pensar, tu podes desejar, tu podes saber, mas enquanto não tiveres este encontro com Jesus, verdadeiramente, tu não vais nascer de novo, tu não podes dizer isto com legitimidade. Mas
calhar a tua vida não tem sido há muito ao nível que estamos aqui a falar. Mesmo assim, tu és isto. Isto não depende de ti, isto depende de Deus. Já percebeste? Nada disto foste tu que conquistaste. Não, tudo isto foi Cristo que conquistou para ti. E o Evangelho tem estas duas avenidas. Não é? A avenida do que Deus fez por nós e da responsabilidade que vem para nós. Não é? E estamos hoje a falar mais do que Deus fez por nós. Mas certamente com isto vem toda uma grande responsabilidade que Deus traz à tua vida. Eu espero que saber quem tu és te faça viver à luz da tua identidade. E eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus quando tu e eu não sabemos quem nós somos. Eu posso ver a tristeza de Deus quando nós vivemos como pessoas condenadas na vida. Eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus quando vemos pessoas que, em vez de viverem como redimidas e resgatadas, se veem a si próprias como pessoas que estão debaixo de um castigo e debaixo de vícios e numa prisão. Eu posso ver a tristeza de Deus quando pessoas acham que não são capazes, quando Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Eu posso ver a tristeza de Deus quando pessoas vivem debaixo de condenação, quando Cristo disse que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ver a tristeza nos olhos de Deus, porque parece que olhando para nós diz assim: filho, tu nem parece que sabes quem tu és. E por isso, irmãos e irmãs em Cristo, saiamos convencidos daquilo que Deus fez por nós, nossa identidade, vivamos à luz dessa nova identidade, vivamos como filhos de Deus, em que os outros vão olhar e vão dizer: és igualzinho ao teu pai. Que bom que dá ouvir isto. És igualzinho a Deus.